foi realizada agora há pouco. Audiência de custódia deste homem. Empresário de 48 anos, Adelson Anacleto. Acusado de matar o namorado da ex-companheira, pelo menos essa é a versão que nós tínhamos até hoje, dentro de um apartamento lá na Rainha da Borborema. Zenaide Ferreira está ao vivo comigo para trazer as informações, a conversa que teve com ele agora há pouco, com exclusividade, e você vai saber tudo agora na tela da verdade. Alô, Zenaide, já vamos começar quente. Bom dia mais uma vez para você, minha amiga. Ok, Paulo Neto, vamos começar assim. Muito bom dia para você, para todo mundo que segue acompanhando o nosso Correio Verdade. Exatamente, nós conversamos com exclusividade lá mesmo, quando ele retornava da audiência de custódia. O senhor Anacleto falou com a nossa equipe, disse que não foi premeditado. Ele, inclusive, falou que se arrepende da situação e que no momento que ele chegava para pegar o filho lá no apartamento da senhora Iris, ele se deparou com a cena e ele disse estar muito arrependido do que fez, da situação que terminou com o crime que matou o Jackson, e ele conversou com a gente, deu todos os detalhes. Vamos conferir a partir de agora. Anacleto, o que você tem a dizer sobre esse crime? Falar alguma coisa? Você acaba de sair da audiência de custódia? Não. Prefere não comentar? Como um sentimento de arrependimento? Porque você está chorando nesse momento. Eu queria muito te ouvir, queria muito que você falasse sobre isso. Maior do que a dor da traição é você saber que você tirou a vida de alguém que criou família por trás. E na frente dos filhos também, né? Eu não vi, não estava na sala. No momento você não viu o que estava acontecendo, só simplesmente foi com foco que era no Jackson. Eu não sabia que ele estava lá. Você não sabia que ele estava lá, mas quando você ouviu, a primeira intenção foi... Não. Mas você se arrepende? Totalmente. Gostaria de estar no lugar dele hoje. Paulo Neto, você viu que ele fala em traição e fala que foi pego de surpresa com a presença do Jackson no apartamento da senhora Iris Maiara. Nós tentamos conversar com ela, que não atendeu nossas ligações. Nós tentamos também acionar o advogado dela, até mesmo porque o programa tem espaço para os dois lados. E como sempre, o bom jornalismo faz isso, tenta ouvir as duas versões. Não conseguimos conversar com o advogado dela, ele disse que vai se pronunciar em outro momento, mas a gente está ao lado agora do advogado Félix Araújo, ele que está na defesa do senhor Anacleto, e ele vai fazer uma revelação que talvez muita gente não esperava, por isso, na verdade, que ele vai dizer agora. Doutor Félix, a gente perguntava ao Anacleto por que dessa situação, por que ter feito isso, e ele falou sobre traição. A gente tinha escutado até mesmo as versões que haviam sido dadas até o momento, que a senhora Iris havia terminado o relacionamento com ele há 2 anos e estava com o seu Jackson há 1 ano. Esse relacionamento realmente não terminou? Foi isso que o senhor falava em off com a gente? Não terminou. Não terminou. Não era mais o relacionamento na mesma casa, no mesmo ambiente. Mas era um relacionamento furtivo. Aquele que acontecia e com frequência, cada vez que ela entendia de fazer o chamamento ao Adelson, e ele comparecia aos seus chamados. E está claramente revelado por ele próprio, o Adelson. São palavras dele, não são minhas, de que esse relacionamento permanecia. E o que é impressionante é que parece que é exatamente isso. As provas que a defesa já reuniu do dia posterior ao fato até agora indicam claramente, objetivamente, concretamente nesta direção. A defesa tem áudios, fotos que comprovem esse duplo relacionamento? Eu preferia não detalhar esse aspecto agora, em razão dos procedimentos que estão sendo realizados, das diligências que estão sendo feitas. Vários elementos de prova estão aportando às nossas mãos e preferimos, no momento posterior, levar isso aos autos e ao conhecimento também da sociedade, e já que
a senhora Iris, publicamente, no dia posterior ao fato, de forma pública, transmitiu a sua versão. A gente sabe que não é motivação até mesmo esse relacionamento duplo para tirar a vida de uma pessoa. Então, o que é que a defesa vai alegar em favor do Adelson Anacleto? Nada justifica que se tire uma vida, senão naquilo em que a lei própria faz a justificativa. É exatamente dentro dessa perspectiva que a defesa vai trabalhar. A lei reserva algumas situações específicas para que seja explicado o fenômeno da eliminação de uma vida, que todos nós lamentamos profundamente a perda de um jovem empresário. O próprio autor lamenta profundamente esse fato, mas as coisas tomaram um corpo, tomaram um rumo, que o desfecho foi essa tragédia, que poderia ser contrário. Já existia uma animosidade por parte das duas, né? Tanto da vítima, do senhor Jackson, como também do Anacleto, porque existia um boletim de ocorrência registrado em desfavor do Anacleto. Justamente, esse fato existia, essa animosidade existia. No dia em que esse boletim a que você se refere foi registrado em desfavor do Anacleto, o Anacleto levou informações, inclusive contidas em mensagem de WhatsApp, ao delegado, e o delegado indagou dele: o senhor deseja prestar também boletim de ocorrência contra ele? O Anacleto disse: não vejo necessidade de fazer. Mas ele, qual a motivação dele continuar com esse relacionamento, sabendo que existia uma terceira pessoa, sabendo que era um triângulo amoroso? É a pergunta que poderia ser feita a todos os protagonistas. Por que esse relacionamento? Por que permitir que uma situação como essa se projetasse no tempo para chegar onde tragicamente chegou? O Adelson, ele tinha acesso total ao apartamento? Como é que ele conseguiu entrar lá? E ele já andava armado? Porque assim, foram vários disparos naquele momento. Ele falou com a nossa equipe e disse que não sabia que o Jackson estava lá no apartamento, mas ele estava armado. Isso é algo que chama a atenção. Do mesmo jeito que o Jackson estava armado no apartamento também. Então esses fatos, eles serão esclarecidos posteriormente. Me parece que as medidas de precaução das pessoas não podem ser avaliadas no primeiro momento, no primeiro olhar. Tudo isso está inserido dentro de um contexto humano extremamente complexo, onde as paixões, as emoções, os sentimentos mais profundos afloram em situações assim. Preciso paciência, examinar as provas com cautela, e tudo será devidamente esclarecido e o Adelson julgado segundo os parâmetros da justiça. Doutor Félix, muito obrigada por atender a nossa equipe, por fazer essa gentileza de nos revelar, inclusive, coisas que serão ditas no tribunal mais adiante, mas já passou aqui para a nossa audiência. Eu já lhe agradeço. É isso, Paulo Neto. Nós trouxemos aqui a versão do advogado do senhor Anacleto, ele que revelou que realmente nunca houve um fim do relacionamento. Isso chamou muita atenção, porque a mensagem anterior é que esse relacionamento havia sido encerrado há 2 anos e que apenas 1 ano, no caso a dona Iris Maiara, estava com o Jackson, e a gente, pelo que pôde coletar aqui ao vivo para os nossos telespectadores, é que esse relacionamento realmente nunca havia sido encerrado. Anacleto está na carceragem da Central de Polícia, já está à disposição para que as autoridades possam conduzi-lo até o presídio, a penitenciária padrão. Aí, mais ou menos 30 dias de inquérito a ser julgado, e só posteriormente é que ele pode decidir se vai ou não, no caso a justiça, decidir se vai ou não para o presídio do Serrotão, aqui mesmo em Campina Grande. A gente continua acompanhando todo esse caso e dizendo que estamos à disposição também
da senhora Iris Maiara, assim como o seu advogado. E no momento que quiser falar com a nossa equipe, como nós procuramos hoje e não obtivemos resposta deles, estamos à disposição sim para escutar o outro lado da versão, como faz o bom jornalismo. Paulo, agora eu volto com você. Zenaide, mais uma vez, parabéns, muito obrigado. A gente se dispõe aqui, a gente abre o programa para falar com todos os lados. Mas a gente só escuta, evidentemente, quem quer falar conosco. Quem não quer, o espaço continua mantido para, a qualquer tempo, em qualquer momento, falar sobre esse crime bárbaro. Cristina, eu queria de novo a sonora desse empresário assassino, não é? Inclusive agradecer também ao advogado Félix Araújo Filho, ex-prefeito de Campina Grande. Eu achei muito sensata a colocação dele, né, dizer que nada justifica, mesmo ele trazendo a versão do seu cliente, mas que ele não deveria ter feito aquilo. Agradecer a ele. Repito, estamos à disposição do outro lado. Mas eu quero ouvir de novo, Cristina, até porque é exclusivo, ninguém tem, só a Correio tem, só o Correio Verdade tem. Põe na tela novamente o que disse o empresário Zenaide Ferreira, ele que vai ficar preso e já vai descer para o presídio. Roda. Anacleto, o que você tem a dizer sobre esse crime? Falar alguma coisa? Você acaba de sair da audiência de custódia? Não. Prefere não comentar? Como um sentimento de arrependimento? Porque você está chorando nesse momento. Eu queria muito te ouvir, queria muito que você falasse sobre isso. Maior do que a dor da traição é você saber que você tirou a vida de alguém que tem uma família por trás. E na frente dos filhos também, né? Eu não vi, não estava na sala. No momento você não viu o que estava acontecendo, só simplesmente foi com o foco que era no Jackson. Eu não sabia que ele estava lá. Você não sabia que ele estava lá, mas quando você ouviu, a primeira intenção foi... Não. Mas você se arrepende? Totalmente. Gostaria de estar no lugar dele hoje. Eu queria a sua opinião. Vai lá no nosso YouTube. Eu quero saber o que é que você pensa. Você acredita no arrependimento desse empresário? Porque pelo que deu para entender da fala dele, junto com a fala do seu advogado, é que ele estava separado da mulher, mas viviam uma espécie de namoro. Eles não viviam mais uma vida de marido e mulher, mas eles tinham uma vida de namoro. E ele, quando foi pegar o filho que tem com ela na casa, né? E provavelmente também aproveitar e ali trocar carícias, namorar. Quando chegou lá, tava uma outra pessoa. Opa! E aí, na hora da raiva, não é? Acabou fazendo isso que, repito, como disse o próprio advogado dele, não justifica. Não justifica. O choro, as lágrimas, nós podemos até acreditar, mas não serão suficientes para trazer de volta uma outra pessoa. Uma pessoa, como ele bem diz, que tinha uma família. Isso, nada vai mudar, nada justifica. E aí a vida de duas pessoas estão destruídas. De quem morreu e também de quem matou. Eu quero a sua opinião, o que é que você acha desse assunto? Manda sua mensagem que já já eu leio aqui no Telão da Verdade, tá bom?